Olá a todos, bem-vindos ao canal do Ateliê da Luz. Nos últimos vídeos falamos sobre dons, talentos e vocação artística, qual a diferença entre eles, o que fazer com eles e ficou no ar a pergunta por onde começar. Então hoje vamos começar por falar a nível do conhecimento, por onde começar. Eu creio que é muito útil começar pela pergunta o que é a arte e como está estruturada. Se nós pensarmos, a arte tem sido ao longo de todas as épocas e culturas associada aos valores de uma determinada sociedade. Mas o que é um valor? Um valor é aquilo que vale, significa aquilo que vale uma coisa, ou seja, qual é o seu preço, não é? E figurativamente podemos dizer também que um valor merece é algo que tem mérito, que merece a nossa estima, a nossa consideração, a nossa atenção. De certa forma, um valor é algo que é desejado e que é desejável por um conjunto de pessoas. Então a arte tem estado sempre associada aos valores supremos da sociedade, como a relação com o divino, a relação com os antepassados, com as figuras da autoridade, a representação da história, e por isso tem sido celebrada, admirada, preservada, protegida e, sobretudo, transmitida de gerações em gerações. Por isso mesmo, porque está associada aos valores de uma sociedade e por isso é um registro desses valores, e por isso é considerada importante para uma sociedade. Mas isso ainda não define o que é arte, não é? Ainda não define o que é a arte ou como distinguir os seus objetos. Se nós pensarmos, a arte vai em termos temporais, desde a pré-história até aos nossos dias. E em termos geográficos pode cobrir o mundo inteiro, todas as regiões, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Por outro lado, consideram-se atividades artísticas, não apenas as artes visuais, que nós tratamos aqui maioritariamente neste canal, mas também a música, o teatro, a dança, o espetáculo, a culinária, a jardinagem e por aí fora muitas outras atividades que nós, nos nossos dias, consideramos também artísticas. Para além disso, uma obra de arte pode ser um monumento, uma cidade inteira, e no extremo da escala pode ser apenas uma página de um livro iluminado, ou ainda mais pequena, uma joia de ouro ou de uma pedra preciosa. Então a técnica ou o material não define o que é uma obra de arte, porque qualquer técnica, qualquer material, por mais nobre que seja e menos nobre, como vamos ver, pode ser utilizado para produzir uma obra de arte, mas isso não define, né, que um pedaço de ouro não é por si mesmo uma obra de arte, por mais nobre que seja o ouro. Então podemos dizer que com o advento da arte moderna há critérios que definem o que é a arte, que também são postos em causa, nomeadamente a beleza formal dos objetos, o uso apropriado dos materiais considerados nobres e a própria ideia de obra manufaturada, ou seja, feita à mão. Só para dar 3 exemplos, isto são ideias portanto, que podiam ser claramente muito desenvolvidas. Os objetos de arte não são todos igualmente bonitos para todos nós, independentemente da cultura e da relatividade do gosto. Nós sabemos que há obras que foram feitas propositadamente para serem feias, né? Como é o caso da arte brute. E em relação aos materiais, os materiais foram evoluindo, não é? Deixaram de ser apenas a tinta a óleo, o acrílico, o mármore, o ferro. Muitos outros materiais entraram durante a arte moderna, mas em particular a partir da arte portanto, contemporânea, há um movimento que se chama arte povera, que vai valorizar precisamente os materiais pobres, ou seja, os materiais que não são considerados nobres, os materiais reciclados, e até o lixo vai entrar a fazer parte da obra de arte. Então, se todos os objetos do mundo podem fazer parte do mundo da arte, o que define os seus objetos, ou melhor, o que define a concepção de arte? Podemos dizer, de uma forma muito abreviada, que a concepção de arte tem menos a ver com uma categoria de objetos do que com um determinado tipo
de valor associado a esses objetos, assim como a história da arte não é um conjunto de objetos, mas é uma história de valores e de juízos de valor. Eu considero que há 4 grandes concepções de arte que, de certa forma, incluem todas as outras, não é? 4 grandes formas de nos relacionarmos com a arte. E a primeira é a arte como atividade mágica. Na pré-história, o pintor é simultaneamente o caçador, é simultaneamente o provedor de alimento para a sua casa. E ele representa muitas vezes esses animais que vai caçar no dia seguinte, nos próximos dias. Então a imagem é para ele como quando realiza essa imagem é como ter na sua posse o objeto, não é, desejado, é como estar a antecipar uma caça bem-sucedida. E, portanto, a arte é uma experiência de visualização, de antecipação do futuro, que não tem nada a ver com a concepção mimética que vamos ver a seguir. Então, o pintar na era paleolítica é quase um autêntico ato profético, não é? É muito próximo dos exercícios de pensamento positivo que nós fazemos nos dias de hoje. A segunda grande concepção de arte, eu diria que surge com os gregos. Os gregos, na minha opinião, mas também de alguns históricos de arte, como o grande Ernest Gombrich, os gregos inventaram a arte a partir do momento em que tiveram noção que há uma diferença entre o original e a cópia. Naturalmente, sempre foi possível copiar aquilo que nós fazemos, não é? Portanto, a obra sempre foi reproduzível, mas a obra era feita para uma determinada função, como vimos, o culto dos mortos, o culto dos deuses e por aí fora. Mas os gregos, ao darem-se conta que realmente podiam reproduzir em massa e ao criarem essa produção em massa, sobretudo a nível da fundição e da cunhagem, retiraram o objeto da sua função de culto, não é? Do seu lugar, do seu contexto para o qual tinha sido realizado, e levaram-no para as casas, não é? O objeto de arte passou pela primeira vez a poder ser comprado e vendido, e portanto criaram uma nova função para a arte, que é a função da contemplação, não é? Reproduzia-se aquilo que era desejável, não é? Começaram-se a reproduzir outras situações que para aquela sociedade tinham valor, não é? tinham relevância, e as pessoas começaram a usufruir da arte tranquilamente nas suas casas, não como uma experiência de sobrevivência, não é? Mas como uma experiência de contemplação. A terceira grande concepção da arte, eu diria que é a arte como linguagem. Os modernos inventaram a linguagem artística, os pintores modernos, em particular os pintores impressionistas. O que é que o impressionismo faz à pintura que muda radicalmente a nossa relação com a pintura? O que acontece com os impressionistas é que a ilusão pictórica relacionada com a realidade, não é? Portanto, a concepção naturalista, não é? Na qual a obra copiava uma determinada realidade, é desfeita porque os pintores impressionistas pintam como se estivessem a fazer esboços, não é? Eles deixam as camadas de tinta, os pigmentos grossos, não é? Não dão o chamado acabamento final, portanto deixam manchas brancas na tela, e portanto as suas telas são na altura foi dito que pareciam esboços, não é? Pareciam inacabadas, e portanto não há uma unificação do visível, e isso é intencional, não é? Portanto, a partir desse momento nós começamos a valorizar a arte pela arte, ou seja, a tinta pela tinta, a cor pela cor, a mancha pela mancha, a luz pela luz, não é? Isso é uma relação muito diferente da relação que nós tínhamos com a arte como mimesis, em que nós contemplávamos o modelo e não a superfície da tela em si mesma. Portanto, este é o momento em que a arte se vai tornar arte pela arte, e a relação entre a representação e a coisa representada é também desfeita. Portanto, é um momento de ruptura na história, com grande peso a nível das outras áreas, das outras ciências, que nós um dia poderemos desenvolver se for do vosso interesse. Mas aqui o que nos interessa até agora é
é esta sucessão de 3 grandes momentos históricos, portanto, arte como atividade mágica, mimeses, linguagem. E há ainda um 4º momento histórico, que é a arte contemporânea. A arte contemporânea tenta reconciliar a arte com a vida. Não é uma concepção que nunca tenha existido, naturalmente ela existiu na pré-história e certamente noutros momentos, mas neste grande momento que é o início, ou melhor, a segunda metade do século XX, em que a segunda vanguarda se desenvolve, há uma preocupação de voltar, não é? De voltar desse caminho onde a arte caminhava para uma abstração muito radical, não é? Tanto a nível geométrico como orgânico, e tenta-se voltar a ter que a arte seja um registro da vida, não é? Então, obras como land art, body art, arte povera, são obras que são efêmeras, não é? Muitas vezes é apenas um percurso, um processo, uma performance, um momento que precisam de ser registadas. Então a fotografia vai ter um papel muito importante nestas obras, porque no final aquilo que vai ficar vai ser precisamente o registro fotográfico das obras, e é aqui que a fotografia entra a fazer parte da história da arte e da crítica com um peso relativamente inédito. Em resumo, 4 concepções de arte como atividade mágica, arte como mimesis ou representação, arte como linguagem e arte como vida. Se gostaram deste assunto, deixem um like e partilhem com os vossos amigos. E se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, isso é muito importante para nós. Até ao próximo vídeo.